Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo João Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a classificação das leis. Eu sei que num primeiro momento essa classificação ela pode parecer um pouco abstrata ou até mesmo dispensável, mas ela é, sem dúvida alguma, de extrema importância quando a gente percebe que a partir dessa classificação a gente consegue compreender como o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico é complexo, ele é integralizado por diferentes normas, por diferentes regramentos que acabam trazendo a nós direitos e deveres e, consequentemente, responsabilizações de diferentes perspectivas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like se você gostar do vídeo e lembrando que todas as referências e sugestões de leitura estão na descrição. Adentrando então na classificação das leis, a primeira classificação é quanto à imperatividade. No vídeo anterior, nós falávamos que a imperatividade é aquilo que impõe, ou seja, a característica da imperatividade estabelece que as leis impõem algo aos indivíduos, seja um fazer ou um não fazer, algo que nós somos obrigados a agir ou então devemos nos abster. E nessa divisão dentro da classificação quanto à imperatividade, nós temos, num primeiro momento, as normas cogentes, ou então de ordem pública, ou ainda de imperatividade absoluta. São três sinônimos. Ou seja, as normas de imperatividade absoluta, de ordem pública, ou então normas cogentes, são aquelas leis, aquelas regras estabelecidas em nosso ordenamento jurídico que não permitem nenhuma exceção. Dessa forma, obrigatoriamente nós devemos nos pautar dentro daquelas regras que estão estabelecidas, não havendo qualquer possibilidade de escolha, de mudança dentro daquilo que está disciplinado sobre aquela temática. Então, normas cogentes ou de ordem pública ou então de imperatividade absoluta trazem aos indivíduos condutas que são autorizadas ou proibidas de forma que não há escolha quanto à maneira como ela vai ser observada pelos indivíduos. É aquilo e ponto. Temos ainda dentro das normas cogentes as mandamentais, ou seja, estabelece algo que deve ser feito, ou então normas proibitivas, que estabelece obrigatoriamente uma abstenção. Trazendo alguns exemplos para vocês de normas mandamentais e proibitivas, nós temos inicialmente o artigo 1619 do Código Civil, que estabelece que o adotante deve ser, ou seja, mandamental, deve ser 16 anos mais velho que o adotado. Ou seja, a norma cogente estabelecida no artigo 1619 do Código Civil impõe, manda que o adotante necessariamente deve ter 16 anos a mais que o adotado. Não há nenhuma possibilidade de mudança nessa normatização ou de interpretação diferente daquilo que está nessa normatização. A lei impõe isso e necessariamente todas aquelas pessoas que estão interessadas na adoção de uma criança ou de um adolescente devem observar essa normatização legal. Já o artigo 1521 vem trazer ali um rol das pessoas que não podem casar, ou seja, é uma norma cogente proibitiva, estabelece uma proibição, uma vedação, uma abstenção. Não podem se casar aquelas pessoas que estão elencadas no artigo 1521 do Código Civil. Percebam então como as normas cogentes são regramentos que não há abertura, não tem interpretação ou lacuna cabível às pessoas.
é aquilo e ponto final. Ainda então, sobre a imperatividade das leis na classificação, nós temos as normas não cogentes ou de ordem particular, ou ainda de imperatividade relativa. Lembrando que toda lei estabelece algo que deve ser praticado ou deixado de ser praticado. Mas as normas não cogentes, elas trazem uma possibilidade de escolha de autodeterminação do indivíduo ou dos indivíduos que estão envolvidos em um negócio jurídico, por exemplo. Dessa forma, as normas não cogentes, elas ainda são regras que devem ser observadas no nosso ordenamento jurídico, porém, ainda trazem uma possibilidade de escolha, de deliberação da pessoa interessada. A título exemplificativo, nós temos a possibilidade de escolha do regime de bens no nosso casamento. Nós sabemos que quando as pessoas vão se casar, elas devem necessariamente escolher um regime de bens. Separação de bens, comunhão parcial, comunhão universal de bens. Ou seja, elas precisam observar as possibilidades existentes em nosso ordenamento jurídico, mas na grande maioria das vezes elas podem deliberar sobre como vai ser a divisão dos bens ou como vai ser essa comunhão à vida dos bens entre os cônjuges que vão se casar. Dessa forma, ainda que haja uma obrigação de escolha, as partes são livres para escolher. Lembrando, é claro, que o nosso ordenamento jurídico vai trazer ali algumas exceções quando, por exemplo, nós somos obrigados a nos casar pela separação obrigatória de bens. Enfim, existem alguns detalhes ainda, mas em regra, todas as pessoas são livres para escolher o seu regime de bens. E nós damos o nome de normas permissivas. Vejam, ao invés de serem mandamentais, elas são permissivas. Elas permitem algo aos indivíduos. Diferentemente, ainda dentro das normas não cogentes, das normas supletivas. As normas supletivas, elas geralmente vêm acompanhadas de termos como salvo disposição em contrário, salvo deliberação contrária das partes, ou seja, ela estabelece algo que deve ser feito ou deixado de ser feito, desde que as partes interessadas escolham de forma diferente. E um exemplo é o artigo 327 do Código Civil, que vai estabelecer que o pagamento de uma dívida ela deve ser realizada no domicílio do devedor, salvo disposição em contrário das partes, ou então da natureza da obrigação, daquilo que as partes estão vinculadas no negócio jurídico, no contrato. Vejam então, as normas supletivas, como é o artigo 327 do Código Civil, possibilita que as partes escolham, como por exemplo, o local de pagamento de uma dívida. Em regra, como estabelece a legislação, é no domicílio do devedor, salvo disposição em contrário das partes, ou então pela natureza da obrigação. Percebam essa maleabilidade, como as normas não cogentes, ou de ordem particular, ou ainda de imperatividade relativa, elas são mais voláteis, elas são mais permissíveis no sentido do direito de escolha dos indivíduos interessados. Falando ainda sobre a classificação das leis, agora nós vamos adentrar sobre a classificação acerca da intensidade das sanções. Isso porque o descumprimento de uma determinada norma, de uma lei, de um artigo, de um código, por exemplo, pode estabelecer uma responsabilização ao indivíduo que violou esse estabelecimento legal, como, por exemplo, aquilo que nós falávamos acerca do autorizamento lá nas características das leis, ou seja, a partir do momento da violação de um direito, nasce o direito de reparação, ou então de buscar uma indenização e assim por diante. Mas vejam, algumas leis, elas são dotadas de sanções, de responsabilizações acerca do descumprimento de uma lei.
Lembrando que aqui eu vou tentar me apegar exclusivamente aos interesses do direito civil. Claro que a gente sabe que quando uma pessoa viola um artigo de lei que estabelece o Código Penal, por exemplo, ela vai ter uma responsabilização, uma sanção penal. Matar alguém, crime de homicídio, tem ali a sua responsabilização penal. Mas aqui a gente vai tentar se ater, se concentrar exclusivamente a normas que tenham sanções, ou seja, responsabilizações, penalizações, digamos assim, mas no âmbito civil. E a primeira subdivisão dessa classificação quanto à intensidade das sanções são as normas mais que perfeitas. As normas mais que perfeitas, elas vão estabelecer duas sanções a partir do cometimento da violação daquele dispositivo legal. E aquilo que mais chama a atenção, o exemplo mais claro que nós temos dessa classificação mais que perfeitas, é quando a pessoa ela é obrigada a prover os alimentos de uma criança, por exemplo, e ela não o faz. Nós sabemos que quando a pessoa deve pensão, e quando eu digo pessoa no aspecto geral, porque pode ser tanto o pai, quanto a mãe, quanto os avós e assim por diante, nós temos o quê? A possibilidade, a partir do momento do descumprimento, do quê? Tanto da prisão civil por alimentos, lembrando que a prisão civil por alimentos é a única prisão civil prevista no Brasil, não temos nenhuma outra e ela não tem correlação com o direito penal, não tem nenhum artigo no direito penal que fale sobre o devedor de alimentos. Essa prisão é exclusivamente civil, ou seja, se ele deixa de pagar a pensão, ele pode tanto ser preso, primeira sanção, quanto permanecer obrigado a adimplir com as prestações que eventualmente vençam no decorrer dessa prisão, ou seja, mais uma sanção. Ele é preso e também deve arcar com os valores devidos. Ou seja, se a pessoa deve alimentos e ela é presa, ela vai ter que pagar todas as pensões que vencerem no decorrer dessa prisão e mais as que justificaram o pedido de prisão e, consequentemente, a expedição do mandado de prisão. Dessa forma, a pessoa é punida duas vezes. Por isso, são normas mais que perfeitas. Outro exemplo dentro do direito civil, e contrariando um pouco o que eu disse, que tem afetação em direito penal também. Quando a pessoa se casa duas vezes, ela já é casada e se casa novamente. Isso é o crime de bigamia. O crime de bigamia, a prática de bigamia, ela gera duas consequências, duas penalizações. Uma no âmbito penal, que é o quê? A incidência do crime de bigamia, mas também a nulidade do casamento. Ou seja, ela tem tanto a responsabilização criminal quanto a ocorrência da nulidade do casamento, logicamente, do segundo casamento. Dessa forma, a bigamia também é um exemplo de norma mais que perfeita, de normas mais que perfeitas. Afinal, num único contexto, gera-se duas responsabilizações diferentes para aquela pessoa que está sendo acusada ou então já foi condenada dessa prática. Agora, as normas perfeitas são aquelas normas que estabelecem exclusivamente a nulidade do ato. Não deixa de ser uma responsabilização, mas no caso a pessoa ela não tem nenhum tipo de consequência senão a nulidade do ato, ou seja, você considera aquele ato como nunca existente. E um exemplo muito claro no Código Civil é o artigo 166, inciso 1º, que diz que é nulo o ato celebrado por absolutamente incapaz. Ou seja, a pessoa menor de 16 anos que não está devidamente representada no negócio jurídico e ainda assim o celebra, torna o negócio jurídico nulo. Ou seja, não há nenhuma consequência maior, seja para a pessoa que celebrou com esse menor de idade,
ou então pelo próprio menor, ou até mesmo pelos seus pais. O negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz ocasiona exclusivamente a nulidade do ato, a nulidade do negócio. Por isso, o artigo 166, inciso 1º, é um exemplo de norma perfeita. Afinal, as normas perfeitas estabelecem exclusivamente uma nulidade ao ato. A terceira subdivisão dessa classificação são as normas menos que perfeitas. Então vejam, nós passamos pelas mais perfeitas, perfeitas e menos perfeitas. As menos perfeitas, elas não geram a nulidade ou anulação do ato, mas somente uma imposição, uma responsabilização em decorrência disso, uma sanção. Um exemplo claro é na situação em que uma pessoa ela é divorciada e ela não fez ainda o que? A partilha dos bens que pertenciam ao casal, ao ex-casal no caso. Nessa situação, ela obrigatoriamente deve se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Então vejam, pessoal, a partir do momento que a pessoa não observa o que estabelece a legislação acerca da necessidade de partilhar os bens havidos pelo casal divorciado antes de que uma dessas pessoas se case novamente, acarreta uma sanção. Ou seja, qual será essa sanção? A necessidade de se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Nós retiramos o direito de escolha que a gente viu lá sobre a possibilidade da determinação acerca do regime de bens. Se você é casado, se divorcia e não partilha os bens que você tinha com o seu ex-cônjuge, necessariamente você deverá se casar, se você for se casar novamente, pela separação obrigatória de bens. Então veja, se você se casar, o casamento não vai ser nulo nem anulável. Ele necessariamente deverá ser celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens. A última subdivisão que nós temos dentro dessa classificação são as normas imperfeitas, que aí não vão estabelecer nem sanção, nem nulidade, nem anulabilidade do ato. Não há consequência alguma da sua violação. Por exemplo, quando você deixa de pagar uma dívida oriunda de aposta. O artigo 814 do Código Civil estabelece que uma dívida oriunda de aposta não gera obrigação de pagamento. Claro, se a pessoa quiser pagar de forma voluntária essa dívida, ela pode. Mas se eventualmente o credor quiser cobrar essa dívida judicialmente, ela não está autorizada. Não há nenhuma possibilidade jurídica que a pessoa cobre uma dívida de aposta. Consequentemente, esse é um exemplo claro das normas imperfeitas que não geram nenhuma responsabilização a partir do momento do seu não cumprimento. Vejam, ter uma dívida é a violação de um direito, afinal a pessoa tinha ali a prerrogativa legal de receber uma quantia em dinheiro. Necessariamente ela deve ter ali o seu ressarcimento. Mas se essa dívida for de jogo, de aposta, consequentemente, essa dívida ela não pode ser cobrada. Partindo agora para mais uma classificação das leis, nós vamos falar quanto à natureza das leis. Nós temos leis materiais e leis processuais. As leis materiais, elas vão cuidar do direito material, ou seja, do direito em si, o que nós temos como direito e obrigação. Por exemplo, o nosso Código Civil vai estabelecer as situações em que há inviolação de direitos, obrigação de indenizar, ou seja, aquele direito material, o nosso direito em si, consubstanciado na legislação. Agora, por outro lado, nós temos as normas processuais, que vão estabelecer os mecanismos, os meios para a efetivação dos direitos. Por exemplo, se uma pessoa celebra um contrato com uma pessoa e ela tem o direito ali à prestação de um serviço, por exemplo, a prestação do serviço em si é um direito material, é o direito que a pessoa tem. Agora, se eventualmente
essa pessoa tem um direito violado, o serviço não é prestado, ela não pode ir lá de forma arbitrária obrigar a pessoa a cumprir com a sua obrigação. Ela precisa se utilizar, lembrando lá da característica do autorizamento, de um processo judicial para buscar a reparação do direito violado. Dessa forma, as regras para buscar essa reparação, como o processo vai funcionar, estão nas normas processuais. Então, a gente pode estabelecer, diferenciando dentro de direito civil, o Código Civil como normas de direito material e o Código de Processo Civil como normas de direito processual, que se comungando, aí sim vão permitir que a pessoa busque a reparação de um direito violado ou então o ressarcimento por um prejuízo sofrido e assim por diante. Essa subdivisão, então, ela é bastante tranquila, separando exclusivamente direito material e direito processual. Agora, traçando uma linha acerca da hierarquia das normas, eu vou aqui, de forma muito sucinta, explicar aquilo que a gente vê em direito constitucional. Afinal, nós sabemos que as leis no Brasil têm uma hierarquia, né? Pensando lá na pirâmide de Kelsen e assim por diante, nós temos que algumas leis têm uma maior hierarquia, outras com uma hierarquia inferior. Apenas utilizando de alguns exemplos, a Constituição é a norma de maior hierarquia existente no direito brasileiro. A ela devem observar todo e qualquer outro regulamento, toda e qualquer outra lei existente no Brasil. Dessa forma, a Constituição ela se prepondera no aspecto hierárquico frente a outras normatizações. Dessa forma, tudo aquilo que há no nosso ordenamento jurídico, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código de Trânsito Brasileiro, Consolidação das Leis do Trabalho, Código Tributário Nacional, absolutamente tudo, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, todo o nosso ordenamento jurídico deve estar pautado, adequado, respeitando a Constituição Federal. E aí a gente vem com a Constituição e suas respectivas emendas, leis complementares, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, enfim. A gente vem ali traçando numa ideia de pirâmide, Constituição e abaixo todas as outras legislações. Lembrando que aqui não é a intenção adentrar muito em outras áreas do direito, por isso, né, até essa explicação resumida, mas lembrando que na nossa legislação nós temos normas de maior e de menor hierarquia. A Constituição está acima e todo o restante está abaixo. Quase chegando ao final, nós temos a classificação quanto à competência ou extensão territorial. Vocês se lembram que no vídeo anterior eu falei sobre a emanação da autoridade competente. Os entes federativos, dentro da atribuição presente na Constituição, têm competência legislativa para disciplinar determinados temas. Então, essa classificação acerca da extensão territorial também divide em leis federais, leis estaduais e leis municipais. Lembrando que leis federais, em regra, elas preponderam frente às estaduais e assim por diante, pensando nessa mesma sistematização. Lembrando também que alguns temas a competência é privativa da União, como por exemplo legislar sobre direito civil, é exclusivamente da União. E agora, partindo para o final, acerca do alcance das leis, a nossa última classificação, e comungando mais uma vez com a característica da generalidade das leis trazidas no vídeo anterior, por isso é extremamente importante você assistir todos os episódios desse curso. Nós temos leis gerais e leis especiais. Leis gerais aplicáveis de forma indistinta a toda uma situação e leis especiais que são ali específicas sobre determinados temas. Código de Defesa do Consumidor e Relações Consumeristas. Ou então, por exemplo, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas e assim por diante. Nós temos então na nossa legislação, em nosso ordenamento jurídico, leis que são gerais, que vão ser aplicadas a todos de forma indistinta, sem qualquer tipo de subdivisão,
e leis especiais que são ali pontuais, aplicáveis a certos casos. E com isso a gente encerra mais um vídeo do nosso curso de Direito Civil. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu analiso as estatísticas do canal e eu vejo que muitas pessoas que assistem, até mesmo de forma reiterada, não são inscritos. Então, isso pode não ser nada para você, mas significa muito para mim. Então, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações. Afinal, a gente está retornando para um canal, vídeos semanais. Assista aos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Não deixe de deixar seu comentário, seja para elogiar a aula ou para criticar, afinal a gente cresce muito também quando ouve outras opiniões. Deixe também sugestões para novos temas, lembrando mais uma vez, as referências e sugestões de leituras estão na descrição, caso você queira acompanhar tudo aquilo que eu utilizo por base para a preparação dessas aulas, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais!